Aqui no Sistema Sagres de Comunicação, estou trazendo um convidado, um personagem do futebol goiano, do futebol brasileiro. Para nós aqui ele tem uma relevância muito grande. Trabalhou nos 3 clubes, mas tem uma identificação maior com o Goiás Esporte Clube, pelas conquistas, pelas taças que ajudou a levantar. Hélio dos Anjos, hoje técnico do Paysandu. Tudo bem, professor? Tudo bem, Charles. É um prazer estar em contato com você, com seus ouvintes, com seus companheiros aí. E para nós é sempre um prazer falar também com o futebol goiano, no caso. O Hélio, mais uma vez, cruza o caminho do Vila Nova, hein? Foram tantos e tantos embates, ele comandando o Goiás contra o Vila Nova, Campeonato Goiano, Copa Centro-Oeste, Campeonato Brasileiro da Série B. E o Paysandu do Hélio hoje é o próximo adversário do Vila Nova no Campeonato Brasileiro. Como é que foi a estreia contra o Santa Cruz? Foi um empate sem gols. Como é que você avaliou esse primeiro jogo do Papão? Olha, a proposta do jogo do Santa Cruz, ela foi muito de encontro aos problemas que o Santa Cruz teve. O Santa Cruz vinha de uma sequência de jogos muito grande, consequentemente tirou alguns jogadores e reforçou a equipe dele no aspecto físico. O Santa Cruz, com sua capacidade, jogou por uma bola aqui. Realmente jogou por uma bola. Para você ter uma ideia, no primeiro tempo nós tivemos 73% de posse de bola, mas não essa posse de bola inexpressiva, sem objetivo. Foi um jogo muito forte nosso no primeiro tempo. Naturalmente, no segundo tempo, eu questionei muito o meu sistema ofensivo, porque nós não tivemos a mesma mobilidade, a mesma agilidade de jogo. O posicionamento foi o mesmo. Posicionamento, nós conseguimos deixar o Santa Cruz sem qualquer possibilidade de contra-ataque, de referência de velocidade, mas a agilidade e a mobilidade ofensiva da minha equipe deixou a desejar. Por isso que acabou acontecendo empate num clássico, né? Porque eu tenho Santa Cruz, Vila, Remo como verdadeiros clássicos dessa divisão, e tudo pode acontecer nesses jogos pela grandeza das equipes. E como é que você vê o time do Vila nesse momento? O Vila, ele contratou muito no início do ano, veio a pandemia, ele liberou alguns jogadores, mas contratou um time inteiro, né? Veio agora o Enan, o Rafael Lucas, né? Veio o Simon Zagueiro, entre outros jogadores, né? Vieram jogadores aqui que se destacaram no Jaraguá, como o Derli e o Dudu. Como é que você vê o Vila nesse momento? Olha, o que eu tenho que frisar é que o planejamento do Vila foi totalmente diferente do planejamento do Paysandu. Nós montamos um grupo em janeiro e 99% desse grupo está sendo mantido. Um jogador, por problemas familiares em função do coronavírus, a partir do momento que ele perdeu avô, avó, que eram era um avô-rai para eles, o avô, e ele ficou muito preocupado com a família, ele pediu para sair, porque senão não vamos, como é o caso do Matheus Anderson, que já jogou 3 partidas, já fez 2 gols, jogador que vai nos ajudar muito. Estamos contratando ainda, mas nós mantivemos um grupo. O Vila eu acompanho, porque você sabe que a gente acompanha tudo do futebol goiano. O Vila fez um grupo para o regional, ele tinha noção que precisaria reforçar, a gente de longe sabia que a diretoria estava com noção disso, e hoje, para mim, o Vila montou um elenco praticamente de divisão B para disputar a divisão C. Esses jogadores são interessantíssimos, os jogadores que vieram, principalmente de outros estados, em relação à experiência de Série B e de Série C. Eu estou esperando equipe como o Vila crescer muito dentro da competição. E também estou esperando um jogo dificílimo. Nós temos uma forma de jogo que, pelo menos no ano passado e esse ano, eu estou falando de jogos do nível nosso, de times do nosso nível de divisão superior, nós jogamos sempre do mesmo jeito. Foi assim na eliminação com o CRB, foi assim nos 2 clássicos contra o Remo, tem sido assim. E nós vamos precisar qualificar mais ainda, porque o que eu espero sábado aí é um jogo dificílimo. Eu assisti Vila em Manaus, vi as opções que o Bolívar teve no decorrer da partida, sei que tem jogadores que ainda estão se integrando, né, dentro da filosofia de jogo, mas eu estou esperando muita dificuldade, Charlie. É o segundo clássico. Nós fomos premiados, né, com 2 clássicos de cara,
na série B, na série C, e paralelo a isso, decisões, né? Paralelo a isso, decisões, principalmente a partir de amanhã, das semifinais do Campeonato Paraense. O Hélio dos Anjos destaca, o Paysandu vai para confrontos contra o Paragominas, enquanto o Remo, grande rival do Paysandu, encara a equipe do Castanhal. São os favoritos para chegarem a uma decisão logo de cara, logo no início desse Campeonato Brasileiro da Série B. Uma curiosidade, Hélio, tentei pesquisar, estou buscando aqui na memória e ela não está tão precisa, e aí você vai me ajudar a refrescá-la. Como técnico, você já trabalhou no Anésio Brasileiro Alvarenga? Né? Seja comandando o Vila ou Goiás? Sim, comandando o Vila. Eu comandei o Vila, nós fizemos um jogo, eu não estou conseguindo lembrar contra quem foi, ganhamos de 1-0 em 2011 à noite, né? Um campo cheio, tudo muito bonito, foi uma festa muito, muito legal naquele início de trabalho meu em 2011 no estadual. Tanto que o professor Edmar, quando eu fui para o esporte, o professor Edmar acabou dando sequência no trabalho. Conheço um pouco, né? Acredito que esteja até em melhores condições agora, porque naquela época, por exemplo, o Vila ainda tinha dificuldade de campo de treinamento, mas já estávamos treinando algumas vezes no CT, e hoje eu acredito que o Onésio esteja até mesmo muito melhor em termos de gramado, em termos de estrutura, do que aquela época, e é mais uma dificuldade que nós vamos enfrentar, que é o estádio que o Vila conhece muito bem. Mas comandando o Goiás, você nunca trabalhou lá? Não, nunca trabalhei lá comandando outra equipe. E o Goiás eu nunca fiz clássico contra o Vila no Onésio, sempre foi ou no Serra Dourada, como foi o último, se eu não me engano, não, o último foi no Serra Dourada também, mas fiz no Olímpico também. Hélio dos Anjos que teve 2 passagens pelo Vila Nova Futebol Clube, foram passagens curtas, né? Mas ele só falta o Goiânia para fechar o ciclo aqui da capital. Isso aí. O Goiânia, eu tenho certeza que vai crescer também. O exemplo maior é o Atlético, né? Sim. O Atlético é um exemplo para todo o Brasil de equipes que muitas vezes pode-se falar que não tem tanta torcida, que não tem isso, mas a partir de uma administração boa, a partir de uma responsabilidade muito grande, acaba tornando-se, hoje, para mim, um exemplo de equipes que podem conquistar muita coisa, mesmo não tendo aquela marca tão forte, né, em termos de número de torcedores, mas bate em cima de uma boa administração. Matheus Anderson. Eu queria falar com o senhor sobre o Matheus Anderson, um jogador que realizou muitos jogos, até mesmo na condição de titular nos últimos anos do Vila, mas jogava num setor tão criticado pelo torcedor, né, que foi o calcanhar de Aquiles do Vila Nova. Como opinião, eu acho que o Vila não conseguiu acesso, Hélio, porque faltou boas peças ofensivas. O Vila acabou caindo ano passado, mesmo tendo um time inferior a outras temporadas, mas se tivesse um bom ataque, tinha evitado a queda. Mas o Matheus Anderson esteve em todos esses ciclos nos últimos anos e o senhor apostou nesse jogador. Eu me lembro quando ele foi anunciado, o senhor até postou numa rede social ressaltando o número de jogos que ele fez nas últimas temporadas. O que o senhor pode falar desse jogador? Como é que ele está aí? Olha, eu respeito muito, Charlie, o que é pedido como jogador é dirigido ou foi dirigido. Eu sempre achei o Matheus Anderson um bom jogador. Sempre acompanhando ele como adversário, as participações dele no Vila. Ele vai jogar comigo de uma forma um pouco diferente. Ele já está jogando de uma forma um pouco diferente. Eu acredito que, taticamente, o Matheus ele tinha algumas funções como jogador do Vila, muito preso a uma linha lateral de campo em função das questões táticas e em função do modelo de jogo que o Vila tinha de acordo com os seus treinadores. Quando os meninos me deram a oportunidade de contratar, no caso, o Matheus, eu já tinha tentado conversar, nós já tínhamos conversado aqui com o departamento de futebol, que é o Felipe, o Éder, desde o início do ano. Só que ele tinha um contrato meio complicado para a gente trazer no início do ano, né? Então ele estava sob contrato com a Ponte.
E eu fiquei acompanhando de longe o Matheus. Quando eu vi que a Ponte estava quase caindo e que a Ponte estava contratando muita gente, eu falei, olha, pelos números do Matheus lá, eles vão acabar liberando o Matheus. Com o acerto dele com a Ponte Preta, acabou encaixando dentro do que nós... Porque ele tinha um contrato com a Ponte até dezembro, né? Ele rescindiu de uma forma boa para ele e nós complementamos aqui. E o Matheus, para mim, já está sendo agradabilíssimo trabalhar com ele. Primeiro que é um baita profissional, uma humildade muito grande. Agora, a mobilidade que ele está dando ao meu time já é tudo que eu queria. Nesse setor eu sempre tive, no ano passado e esse ano, jogador de profundidade. E eu queria um jogador de mobilidade. Ah, mas o Matheus joga muito na linha por questões táticas. Aqui não. Aqui ele está tendo outra situação. Aqui ele já fez 2 gols dentro da grande área. Chegando do lado oposto, chegando na primeira linha, chegando na segunda linha. E é um jogador, atleticamente falando, muito preparado. E aí, Charles, eu olho muito isso. Porque quando se fala do Norte, quando se fala de Paysandu, de Remo, é sempre assim, é o final da linha. As pessoas colocam que o jogador ele veio para o final da linha. Então, muitas vezes, eu vejo, e já vi aqui, e peguei alguns jogadores assim, sendo contratado com um número de jogos muito pequeno. 3, 4 anos, o jogador com 20 jogos, com 30 jogos. Por isso que eu cito muito a questão do número de jogos do atleta. Quantos jogos ele fez nos últimos 3 anos? Né? Então, ele é sinal de que ele tem competitividade. E o Matheus, eu bati muito nisso. Eu gostei da competitividade dele. Gostei do número de jogos dele. E, sinceramente, no Goiás, eu até ficava assim, ó. Poxa, mas por que a torcida pega tanto no pé desse menino? Jogador da casa, jogador com potencial. Mas você sabe que isso acontece. Mas o Matheus, eu estou muito feliz com a contratação dele. E como é que o senhor está com Wesley Matos e Vinícius Leite, outros 2 jogadores que passaram aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga? O Vinícius fez um trabalho no ano passado sensacional. Depois que nós chegamos, a gente criou outra situação na equipe de posicionamento de 2 jogadores, né, ofensivos. Né? Um é o Nicolas e o outro foi o Vinícius. O Vinícius jogava muito pelo lado direito quando eu cheguei, não estava tendo uma sequência muito grande, jogava, saía, eu mesmo coloquei em alguns jogos, eu tirei. Mas quando eu reposicionei o Nicolas, né, nós reposicionamos o Nicolas, tiramos o Nicolas da beirada esquerda e trouxemos para ser centroavante. E nessa beirada esquerda, eu coloquei o Vinícius. Consequentemente, foi aí que o nosso time deslanchou em números de gols, em resultados práticos, né? E números ofensivos muito bons. E o Vinícius só precisa se ligar um pouquinho. Sempre falo que o Vinícius o parafusinho do ligar dele tem que ter uma curva a mais, sabe? Uma rosquinha a mais. Mas é um belíssimo jogador. O clube, inclusive, aqui está muito feliz, renovou o contrato muito bem pelo que ele ganhava quando veio. Então, hoje é um jogador... Ontem até surgiu uma onda aqui, né? Porque aqui tudo é onda, né? Que o Avaí estava contratando o Vinícius. Eu falei, com toda sinceridade, o Avaí não tem condições de contratar o Vinícius hoje. Respeito o Avaí, mas não tem. Não tem. O Avaí não tem condições de oferecer o contrato que o Vinícius tem aqui e pagar e vir aqui e pagar uma multa, que é uma multa base, de contrato base, mas é base hoje, não é menos de 1 milhão as multas base. Quer dizer, então, eu até coloquei dessa forma porque eu conheço aqui. Está começando a chegar a hora da semifinal, hora de decisão, aí cria 1001 coisa. Uma das coisas que criaram ontem foi isso. No início do ano nós tivemos problema para segurar o Vinícius. Foi um trabalho muito bem feito pelo Felipe, pelo Éder, porque aí sim, aí nós tínhamos inclusive Juventude, tinha muita gente atrás, mas agora nós estamos tranquilos com ele. Os bastidores por aí é mais ou menos um Goiás e Vila, assim. Chega uma semana do clássico, aí vem uma notícia aqui, outra notícia ali. Exatamente. Os bastidores aqui não é fácil, não. E sobre o Wesley Matos, o que o senhor pode falar? Muito bem. O Wesley foi contratado. Eu trabalho com três zagueiros do mesmo nível. Eles vêm jogando normalmente, você entende? O Wesley tem sido muito positivo, nada diferente de tudo que eu tive de informações do Wesley, capacidade técnica, uma liderança de exemplos muito grande. Estou muito satisfeito também. Normalmente eu revezo um pouco eles, tá? Principalmente nesse mês eu estou revezando.
E, inclusive, acredito que essas duas próximas partidas o Wesley deve jogar os dois jogos, fazer os dois jogos. Então existe a expectativa dele ser titular aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga. Tranquilamente. E baseado, independente do resultado que aconteça na semifinal do Campeonato Paraense, o Paysandu pode, de repente, ter um time mesclado para esse jogo contra o Vila Nova? Não, Charles, a prioridade nossa é sempre o próximo jogo. A prioridade é o próximo jogo. A prioridade é o Paragominas. Após o Paragominas, a prioridade vai ser o Vila e pode ter certeza que nós vamos com o que nós temos de melhor para enfrentar o Vila, porque eu vejo um campeonato muito complicado para você ficar priorizando uma semifinal de campeonato paraense nesse momento. Nós temos estrutura de clube, de elenco, para segurar muito bem as duas competições. Individualmente, o senhor destaca quem no Vila? Já trabalhou com alguém desse elenco atual? Olha, eu trabalhei com um menino que para mim é um exemplo muito grande, né? Dois exemplos maravilhosos de profissionais que eu posso citar. Um é o Pedro Bambu, todo mundo sabe o carinho, a admiração que eu tenho por esse atleta. O Adalberto trabalhou comigo também, é um jogador que eu gosto muito, um jogador de perfil, de luta, de dedicação. Independente disso, eu vejo o elenco, o John Leno. John Leno praticamente nós que o colocamos para jogar no Vila em 2011, né? O John Leno retornou no ano passado, foi um grande adversário nosso pelo Juventude. Então a gente sabe da qualidade dos jogadores do Vila, sabe muito bem do trabalho, e eu estou muito preocupado com esse jogo, mas hoje eu estou vivenciando o jogo do Paragominas. E tem favorito um Paysandu e Vila? De maneira alguma, em qualquer campo. Em qualquer campo. Nós vamos jogar na casa do Vila. O Vila tem sua capacidade, mas muito longe de temor, muito longe de favoritismo de A ou de B. E eu estaria falando da mesma forma se estivesse enfrentando o Vila aqui dentro da Curuzu ou no próprio Mangueirão. É jogo de camisa pesada. É jogo de verdadeiros postulantes a uma das 4 vagas. Pode ter certeza disso. Para fechar com o senhor, me permita perguntar sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Sei que o senhor acompanha de tudo, né? Campeonatos estaduais, nacionais, internacionais. Hoje no Paysandu, como é que o senhor vê de longe aí Goiás e Atlético, né? O senhor está sabendo aí o caos que o Goiás está tendo em relação a essa questão da Covid. Uma semana com 12 infectados, vai para um jogo contra o Atlético Paranaense, depois tem Palmeiras, o Atlético estreia essa semana com o Flamengo. Como é que está a expectativa em relação a esses dois times nossos? Olha, ontem mesmo nós estávamos aqui, eu, Marcelo, Guilherme, batendo papo e lamentando muito esse momento esse problema do Goiás, porque vai atingir a parte técnica e a disputa fica mais ingrata para os clubes. Você vê que o Goiás está sem 9 jogadores que foram treinados para jogar como titulares, né? Então esse é um problema. Mas eu vejo as duas equipes de primeira divisão do futebol goiano muito equilibrado em termos de trabalho, e na minha visão vai fazer campeonato equilibrado. Hoje é um pouco diferente da minha época de primeira divisão de Goiás. Das outras equipes maiores, elas estão muito mais evidenciadas por causa das questões financeiras. Então hoje todo mundo sabe que não tem como você acompanhar Flamengo, não tem como você acompanhar Palmeiras, é praticamente impossível. Internacional, Grêmio, quer dizer, então, hoje você fazer um campeonato sem susto, na faixa intermediária, buscando uma Sul-Americana, buscando uma Libertadores, é fato normal, pela diferença financeira que tem. Dá para ver nessa questão Covid, né? Olha aí, hoje eu estava vendo o protocolo de viagem do Flamengo, é quase que impossível alguém fazer igual. Quase que impossível. Agora, o Flamengo cresceu, estruturou para isso. Eu também tenho os meus problemas aqui do Covid. Eu fiz diferente. Eu fiz uma coisa que muitas vezes eu estou até muito questionado dos clubes que eu trabalho. Eu tranquei todo mundo. Como é que foi? Como é que está essa situação de concentração nesse período? Não, agora eu já relaxei, já estou fazendo a concentração jogo, mas a concentração jogo 40 horas antes. Certo. Agora, durante a pré-temporada minha, a intertemporada, quando nós começamos o presencial, eu tranquei todo mundo. Coincidentemente,
chegou negativo, né? E permaneceu negativo. Aí deu um positivo para ele e ele teve condições, inclusive, de treinar a parte. E esse jogador foi até o jogador que já veio com um problema de São Paulo, foi o que perdeu o avô, a avó, e ele pediu, inclusive, para ir embora para dar uma sustentação familiar para a mãe dele, principalmente. Então, foi um único até agora. Agora, eu tenho uma coisa boa, né, que isso foi uma grande preocupação quando eu fui embora para casa aqui por causa do Covid. Eu estou com 14 jogadores imunes. 14 jogadores meus estão imunes. Isso tem um lado positivo. Então, nós estamos conseguindo administrar. Eu acredito que a CBF tinha que organizar um pouco melhor, como está procurando organizar questões para não acontecer o que aconteceu com o próprio Goiás. Daqui a pouco o clube tem a sua responsabilidade, tudo bem, tem a sua responsabilidade, mas não pode um clube estar faltando 4 horas para jogar e está correndo atrás de resultados, está correndo atrás de coisas. Aqui em Goiânia, o mesmo laboratório que colheu os exames dos jogadores do Goiás foi o do Vila, e os dois clubes tiveram um problema. O Vila só ficou sabendo lá em Manaus, né, que tinha dois jogadores com testes positivos. Vocês tiveram esse problema de logística aí em Belém? Não, tivemos não. O laboratório veio aqui, colheu tudo que tinha que colher. Nós fizemos quatro testes enquanto nós estávamos em concentração. Fizemos também depois mais 2 para a federação, para iniciar o paraense, e já fizemos o do jogo do Santa Cruz sem problema nenhum também. Nenhum jogador meu teve problema, e amanhã cedo a gente faz para o jogo do Vila. Amanhã cedo a gente faz para o jogo do Vila. Quer dizer, a gente está fizemos um protocolo simples, mas um protocolo muito eficaz. E o profissionalismo. Eu acredito assim, sabe? Nós temos responsabilidade. O protocolo depende muito do atleta. Olha, totalmente do atleta. Totalmente do atleta. A primeira coisa que eu orientei os jogadores no presencial é de evitar trazer a família nesse momento. Para evitar trazer a família. Então, ele facilitou o quê? Facilitou de eu deixar o grupo dentro da concentração a maior parte do tempo de intertemporada que nós fizemos. Então, nós vivemos. Eu gosto disso, falo, não adianta. Eu gosto de jogador dentro da concentração, gosto de jogador envolvido com o problema. E o Covid é um problema. Então, o que eu tinha que fazer? Proteger os jogadores, proteger a comissão técnica. Vamos ficar todo mundo juntos. O clube me ofereceu condições para isso, e graças a Deus até agora está surtindo efeito. Eu espero que a gente não tenha problemas futuros, né? Porque essa pandemia ela é complicada, né, Charles? Ela é invisível, né? Ela aparece sem a gente ver. E eu espero que não perder nenhum jogador e não passar pelo processo que o Ney passou, não passar pelo processo que o Bolívar passou e tantos outros treinadores passaram. Né? Então a gente tem que fazer o possível. E o meu pensamento é isso: eu tranquei meus jogadores em busca de uma segurança maior. Hélio, muito obrigado pela entrevista. Sucesso ao Paysandu aí nessa reta final. Sucesso também no Campeonato Brasileiro da Série C. Da mesma forma, eu sei que o senhor fica torcendo pelo Atlético, pelo Goiás da Série A, totalmente. Torcendo também pelo Vila, quando não for jogar contra o Paysandu, né? E tomara que os dois clubes possam fazer uma bela campanha nessa Série C. Valeu, meu amigo. Obrigado, um abraço a todos vocês. Foi um prazer mais uma vez falar contigo, tá? Um grande abraço.